Estamos de volta e olha só, muitas pessoas aí, né, tiveram que implementar aí, né, uma alimentação saudável durante essa pandemia e muitos acabaram abandonando ou não se alimentando direito. E a gente vai falar nesse bloco aqui sobre o que é essa reprogramação metabólica. O preparador físico Delcio foi conversar com a Núbia e vai falar pra gente os cuidados e como que funciona também. Vamos conferir junto? Veja aí. E você aí de casa já ouviu falar em reprogramação metabólica? Você está querendo emagrecer? Será que isso é indicado para você ou não? Então, para explicar um pouquinho mais para a gente sobre esse assunto, o educador físico, o Delcio Brogliato, vai nos explicar porque é uma coisa que as pessoas estão procurando bastante e conhecendo mais também esse lado, né? Tudo bem? Tudo bem. Núbia, é um prazer estar aqui novamente, falando principalmente de um assunto que a gente conhece e gosta de falar pelos resultados que nós estamos tendo com os clientes, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Então, para a gente iniciar nosso bate-papo, eu quero que você explique para a gente, então, o que é a reprogramação metabólica. Núbia, a reprogramação metabólica, ela é um ajuste fisiológico. O que significa isso? Através simplesmente da alimentação e do exercício, a gente consegue entregar resultado para o cliente. Fala-se muito em metabolismo, né? Metabolismo é a quantidade de energia que a gente consome durante o dia para manter as atividades diárias, seja exercício físico, trabalho, para dormir, para restaurar tecidos, né? Durante o sono, independente. Então, o metabolismo é isso. Então, quando fala em reprogramar metabolicamente, pensa no dia a dia quantas pessoas que falam que têm dificuldade em emagrecer, quantas pessoas que falam que têm um cansaço ao extremo durante o dia, indisposição, estão dormindo pouco. Então, quando a gente fala em reprogramar o metabolismo, nós vamos organizar esse sistema, essa parte hormonal, qualidade do sono, disposição, aumento de produção de testosterona, que vai dar muito mais energia e vigor durante o dia, e como consequência, nós condicionamos a célula muscular a utilizar a gordura como fonte de energia. Mas, Delcio, antes a pessoa começar essa reprogramação metabólica, ela precisa passar por uma avaliação, ali uns cuidados, como que é essa parte para ela iniciar, digamos assim, esse tratamento? O primeiro passo que a gente sempre fala é agendar uma consulta. Através dessa consulta, eu vou entender qual que é a necessidade do cliente. Muitas vezes ele vem assim, um exemplo muito simples, eu preciso emagrecer 10, 15 quilos e eu estou com dificuldade. Muitas vezes está fazendo acompanhamento nutricional, com acompanhamento com o personal e às vezes não está tendo sucesso, já está 6 meses, 1 ano tentando e não tem resultado. Então, através dessa consulta, nessa anamnese eu vou entender qual que é a necessidade, como que está o metabolismo, como que está a qualidade do sono, se ele usa medicamento, se ele já fez alguma cirurgia, se é um pós-bariátrico. Então, com essas informações, eu consigo entender um pouco mais sobre esse cliente, daí eu vou realmente saber como que vai funcionar o tratamento para esse cliente. Aí sim eu vou explicar o passo a passo da reprogramação. Por que desses alimentos são anti-inflamatórios? Por que o exercício é muito simples, são simples caminhadas durante o dia? Por que tem que utilizar o monitor cardíaco? Então, a partir dessa avaliação, dessa consulta, dessa anamnese, eu consigo fazer a avaliação em si e fazer a prescrição, que nós chamamos hoje de modulação de treinamento. Então, imagine o exercício físico como tratamento. Em vez de a gente utilizar um medicamento diretamente, utiliza a reprogramação. Lógico que tem pessoas que usam já medicamento, não sou eu que vou tirar essa medicação, e sim o médico vai tirar após os resultados que vem aparecendo em decorrer de dias, não vou falar nem meses, né, que o processo todo dura em torno de 45 dias. Reprogramou, organizou e a entrega do resultado acontece de uma forma muito simples. Delcio, ali no caso, por exemplo, para quem quer fazer essa reprogramação metabólica, é só indicado para quem quer emagrecer ou no caso ali de ganhar massa magra também é indicado? Núbia, eu tenho vários clientes, hoje a maior parte, talvez em torno de 90% das pessoas que me procuram pensando em processo de emagrecimento. E o nome do método é reprogramação metabólica e não programa de emagrecimento. Só que nós temos cases de sucesso de pessoas que eliminaram até mais de 20 quilos em 45 dias, de forma totalmente saudável e conseguem manter com facilidade. Agora, com relação à pergunta, para quem não precisa emagrecer, pode fazer? É indicado? Sim. Nós temos crianças de 12 anos de idade que fizeram, assim como pessoas de idade com mais de 80 anos que fizeram. E várias pessoas com crise de ansiedade, com dificuldade para ganho de massa magra. Quando a gente fala em reprogramação metabólica, a gente fala em alimentos anti-inflamatórios, em exercício de leve a moderado que não vai aumentar a taxa da produção do hormônio cortisol, ou seja, desinflama, diminui dores, cansaço, restaura o tecido. Automaticamente, quando eu organizo esse sistema, após 30 a 45 dias, quando o cliente recebe a alta, ele vai para a musculação, ele tem um resultado muito melhor. Ontem mesmo, conversando com um cliente, ele fez a reprogramação no ano passado, ele está reiniciando o processo sozinho, porque ele realmente aprende a fazer, e ele está indo para a musculação. Ele falou, Delcio, é incrível, quando você falou, não imaginava que ia ter tanto resultado. A definição muscular e a hipertrofia está sendo tão mais rápida, questão de 6 meses a 1 ano que eu tinha de resultado, eu estou tendo em apenas 30 dias. Por quê? Porque tem
desinflamação. Nós falamos dentro da fisiologia, dentro da educação física, um organismo que está catabolizando, que está perdendo massa magra, tem aumento de cortisol, né? Está perdendo tecido muscular. E nós temos que deixar o organismo anabólico. O que é o anabólico? Sem inflamação, com construção de tecido, utilizando aquela energia do alimento, reconstruindo o tecido que está se perdendo e fazendo um processo de rejuvenescimento. Então, para as pessoas que precisam fazer musculação, querem um resultado de performance, se passar antes pela reprogramação metabólica, facilita bastante o resultado. Então, pode ser indicado sim. Não diretamente para hipertrofia, mas o antes. O organismo e o sistema libera para a musculação. Delcio, ali você também comentou em 2 casos, mas, por exemplo, agora no período da pandemia, a gente está passando por esse momento, pessoas estão sendo vacinadas, mas ainda pede cuidados, ainda a gente precisa desse cuidado. Nesses casos de Covid, que muitas pessoas pararam para pensar, poxa vida, eu não cuidava da minha saúde, não cuidava do meu sono, alimentação. Nesses casos também pode ser indicado as pessoas, opa, vou fazer isso para cuidar mais e trazer mais qualidade de vida? Núbia, com relação a período de pandemia, tanto é que a gente estava conversando em off aqui, eu mudei algumas coisas com relação à demanda de atendimento, algumas atividades que eu tinha paralelo, justamente porque aumentou mais ainda a procura à metodologia, à reprogramação metabólica. Durante o período de Covid, né, nós estamos ainda em pandemia, as pessoas tiveram que parar um pouquinho para pensar sobre o que estava fazendo, desligou talvez o automático e começaram a se preocupar um pouquinho mais com a saúde. No processo de reprogramação metabólica, eu tenho vários fatos de clientes que estavam fazendo a reprogramação e pegaram Covid e passaram tudo bem durante o Covid, porque estavam com a imunidade melhor. Quando nós pensamos em processo de emagrecimento, uma das coisas que as pessoas confundem muito, que é cultural, é que vai baixar a imunidade, vai ficar fraco, vai ficar irritado, vai dormir mal, vai levantar cansado, porque já pensa em restrição alimentar. Nessa metodologia, nós conseguimos ajustar o cardápio de forma fracionada, que a pessoa dá, às vezes, o horário que ela tem que comer, ela não tem fome ainda. Ou seja, não vai baixar a imunidade. Então, nesse período de pandemia, é muito mais indicado ainda fazer o método, fazer a reprogramação, porque não vai baixar a imunidade. Pelo contrário, vai aumentar a resistência e o sistema imunológico vai ficar um pouquinho melhor nesse período. E ainda vai emagrecer. Quem que vai fazer o processo de emagrecimento pensando em período de Covid, né? Por que não baixa a imunidade se não tem restrição alimentar? Se fala tanto que tem que emagrecer com déficit calórico. O exercício físico. É a única forma de a gente utilizar a energia é através da contração muscular. E o que a gente faz nessa modulação de treinamento, nessa simples caminhada com um monitor cardíaco, é justamente isso. Calcular uma frequência cardíaca exata entre uma mínima e máxima, que a pessoa vai controlar essa caminhada através da contração muscular. O meu hipotálamo vai entender que eu posso bater o meu coração em tal número de batimentos que dá tempo de buscar a gordura como fonte de energia. Então hoje eu dou estímulo, condiciono a usar gordura, de forma aguda. Amanhã eu vou repetir o treinamento, um tempo diferente, mesma frequência cardíaca para utilizar gordura. Quando dá na terceira, na quarta, na quinta sessão, o meu cérebro entendeu, eu posso utilizar gordura, porque não está faltando energia porque eu não estou restringindo, eu estou me alimentando bem, eu tenho como distribuir energia para todos os tecidos e a contração não é tão rápida, eu consigo utilizar a gordura como fonte de energia. Então, no período de pandemia, aumentou muito sim as pessoas que fazem a reprogramação metabólica e tem ajudado muitas pessoas, porque sai daquele grupo de risco, né? Que a gente sabe que pessoas obesas, pessoas com sobrepeso, principalmente gordura abdominal, comprometem um pouquinho mais no período se pegar o Covid, se desenvolver a doença, né? E quando a pessoa emagrece 10, 15 quilos em 30 a 45 dias, facilita muito mais, né? Ela se sente muito bem, melhora a imunidade, então protege um pouquinho mais. Ninguém está livre do Covid, mas se vir a pegar, é bem provável que vai sofrer um pouquinho menos. Delcio, ali você comentou com relação à caminhada, então quer dizer que essa pessoa que vai fazer essa reprogramação metabólica, ela vai fazer caminhadas ou ela pode fazer musculação, corrida? Como que é essa prática de atividade física dela? Eu falo assim, as pessoas que fazem a reprogramação metabólica, Nubia, elas comem muito bem e treinam pouco de uma forma muito simples. O que é o treinar pouco de forma simples? A caminhada, vamos pensar em período de pandemia, as pessoas têm medo de ir para o estúdio de personal, para as academias, por mais que está se voltando aos pouquinhos, as pessoas querem fazer ao ar livre, para evitar aglomeração, contato, né? Então, na reprogramação, ela veio a somar nesse período de pandemia, porque as pessoas podem fazer em qualquer ambiente, seja numa esteira em casa, numa caminhada na própria quadra, dentro do condomínio, então não precisa ser em ambiente fechado. O que significa? São exercícios aeróbios. Exercício aeróbio é tudo que você faz, consegue fazer um controle de tempo e intensidade de forma muito simples.
E esse exercício é de leve a moderado. O que significa de leve a moderado? É uma simples caminhada. Quando a pessoa vem de um treinamento, ela tem um nível de condicionamento muito bom. Eu atendo várias pessoas que são atletas, que estão acima do peso, pedalam lá 8, 10, 15, 20, 50 quilômetros quase todos os dias e estão acima do peso. Nós diminuímos a intensidade, que é a modulação do treinamento. Então existe uma frequência cardíaca entre mínima e máxima, que normalmente a gente trabalha de 43% a 56% da minha capacidade respiratória, cardíaca, reserva. Eu faço um cálculo, então vamos colocar exemplos para as pessoas entenderem um pouco mais. Talvez eu faça uma avaliação hoje que dá de 110 a 120 batimentos. Se nessa avaliação desse cliente for de 110 a 120, ele vai caminhar mantendo não abaixo de 110 e não acima de 120 batimentos. Aí o meu cérebro entende que nessa velocidade de contração muscular, eu consigo buscar a gordura como fonte de energia. Só que se essa pessoa aumentar a intensidade, ou seja, aumentar a velocidade e passar a correr, talvez ela chegue a 150 batimentos por minuto. Aí a contração muscular vai ser tão rápida que o meu cérebro entende, não dá tempo mais de buscar a gordura que está no depósito. Vamos utilizar o que tem de energia na corrente sanguínea, que daí é a glicose, o glicogênio. Se a pessoa estiver fazendo em jejum, vai tirar da onde? Não vai tirar da gordura e não tem na corrente sanguínea. Vamos tirar do tecido muscular. Porque se esse indivíduo não está abastecendo essa célula muscular, por que eu vou manter um volume grande? É onde que a pessoa emagrece rápido, perdendo gordura, tecido muscular. O problema vem depois, ela engorda com facilidade e tem a flacidez, envelhecimento precoce. São as pessoas que normalmente falam assim, se emagrecer rápido envelhece. Depende. Se fizer a reprogramação, não, porque nós vamos tomar o cuidado com a ingesta alimentar para não perder tecido muscular. Então, os exercícios são simples, eu falo simples caminhadas. Às vezes, tem algumas pessoas que têm que fazer um trote para que a frequência chegue, porque ela tem um transporte grande de oxigênio, ela tem um nível de condicionamento bom e às vezes tem que acelerar um pouquinho, mas sempre de 43% a 56%. Então, é um exercício de leve a moderado, é muito fácil, tanto é que tem pessoas, case de sucesso, que emagreceram 36 quilos em 45 dias, 90 dias, né, 45 e mais 45, com prótese quadril, simplesmente caminhando todos os dias. Nelson, a gente está focando bastante na questão aqui do emagrecimento. Então, indo para esse lado, as pessoas que são obesas, grau 1, 2, enfim, elas podem fazer essa reprogramação ou precisa passar por um cuidado, uma avaliação? Precisa, opa, peraí, preciso ter mais um cuidado aqui, porque essa pessoa taca ali com a saúde um pouquinho mais arrisca. Como que é esse cuidado que precisa ter? Com relação às pessoas que estão obesas, independente do grau que elas estão, nessa anamnese, nessa avaliação, nós vamos detectar alguns fatores, alguns gatilhos, algumas coisas que nós precisamos destravar no organismo e entender o porquê que foi esse ganho de peso de forma acentuada. Então, eles podem fazer sim com facilidade. Inclusive, eu tenho vários clientes pós-bariátrica que fizeram há 5 anos, 10 anos, 15 anos atrás e voltaram a ganhar peso. Então, o que é essa metodologia? É uma mudança de hábito. Então não existe nada na nossa vida, eu sempre falo em qualquer setor, seja no financeiro, no pessoal, que a gente não tiver, abastecendo todos os dias de forma positiva, que você vai manter esse resultado. Né? E na nossa vida com relação à saúde não é diferente. Então a reprogramação metabólica é uma mudança de hábito. Eu vou ensinar, eu vou conduzir a pessoa a ter o resultado. Quem que faz aparecer o resultado? O próprio cliente. Ele vai fazer porque eu vou conduzir de forma correta. E daí ele vai entender. Então, no caso dos obesos é da mesma forma. Por que às vezes eles não mantêm o resultado? Porque eles não mudaram os hábitos. Eles não aprenderam talvez a fazer. Através de uma cirurgia eles tiveram um certo resultado. Hoje mesmo pela manhã eu fiz uma avaliação de um cliente que colocou o balão recentemente. Só que chega a um certo ponto que ele para de emagrecer. Tem um nível, né? E só que ele percebeu também que ele perdeu muita massa magra junto, porque tem bastante restrição alimentar. Então nós vamos entrar com um cardápio junto com a nutricionista, adaptado para a realidade dele agora, porque é muito recente a cirurgia ainda, e ele vai fazer o treinamento uma intensidade um pouquinho mais baixa, para condicionar aquela célula muscular que ainda tem a utilizar a gordura como fonte de energia. Então assim, é totalmente individualizado, totalmente customizado, por isso que o resultado é muito rápido. Nelson, então eu quero te agradecer por essas explicações, passar um pouquinho para a gente do conhecimento da reprogramação metabólica. Muito obrigada. Nobe, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na RIC, falando um pouquinho sobre a minha atividade, sobre a reprogramação metabólica, uma metodologia que tem ajudado realmente muitas pessoas. E para você que está assistindo e ficou com dúvida com relação à reprogramação metabólica, pode entrar lá no Instagram, é Delson com N, _Broliato. Ali vai ter bastante depoimento, bastante conteúdos. Eu costumo falar que às vezes essa pessoa não é o momento de fazer, ela não pode.
Entra no Instagram, ali vai ter bastante conteúdo e vai conseguir mudar algumas coisinhas no dia a dia que várias pessoas já comentaram. Só com as informações, com os conteúdos já conseguiram ter um certo resultado. Hoje eu atendo a nível de Brasil, então não é só de forma presencial, e no Instagram vai ter todas as informações necessárias para conseguir ajudar um pouquinho mais e entender um pouquinho mais essa metodologia, que eu falo que são 6 anos, mas é uma metodologia ainda nova, né? No Brasil, que as pessoas estão conhecendo aos pouquinhos. Muito obrigado mais uma vez. Delcio, então, muito obrigada novamente. Para você que ficou com mais dúvida, pode mandar para a gente, que com certeza a gente traz o Delcio novamente. Valeu, Delcio Blochiato, aí por essas dicas tão importantes, falar para a gente o que é essa reprogramação, né, metabólica junto com a Nubia Áureo, como vocês conferiram aqui. Bom, mas com essa entrevista aí, né, agora eu quero aproveitar e começar a dar parabéns para os aniversariantes desse sabadão aí, 4 de setembro, quero mandar um abraço bem carinhoso aí pro Diego Natal lá de Maringá, o Joelso Mendes lá da cidade de Cascavel, também um abraço muito especial pro Lucas Liberati, o Fábio Silveira, o Sidmar, a jornalista Mara Brown. Mara, um beijão para você, hein? O Douglas Lacerdo também, a Juliane Gabiati, o psiquiatra, né, Bruno José Zene. Bruno, um abração para você, o Celestino Teixeira também, o Marcelo Gondan, o Márcio Ficanha, são os aniversariantes desse sabadão. E agora vamos de amanhã, né, domingão aí, 5 de setembro, um abraço muito especial para Lígia Reimann, a Cleonice Pum. Cleonice, um beijo para você, em saudade de você. O Leandro Terço, também lá da cidade de Maringá, o Rogério Rocha, lá de Ubiratã, a Thaís Nunes Pascolato aí na foto com o Rafael, o Leonardo também aniversariante de amanhã, o Odemar Barbosa, o Adenilson Marques aí na foto com a Rosineide, o Wilson Serrano lá de Cidade Leste no Paraguai, a Jeane Prado e o chefe de cozinha, né, Fábio Mans. E parabéns para você, aniversariante, que acompanha a gente nessa tarde aqui, um abraço muito carinhoso de toda a nossa equipe. E siga também a gente lá no YouTube, né, para ficar por dentro aí das novidades. Tem também o nosso canal lá no Insta também, @MauroPsini. Pode interagir com a gente no MauroPsini, @MauroPsini.com.br. Gente, bom final de semana para vocês, um ótimo feriado aí de 7 de setembro, né, na terça-feira. E lembrando vocês que na segunda-feira a gente tem o nosso encontro no Ver Mais, né, coladinho do Balanço Geral. Então, bom final de tarde para vocês e até mais. Tchau, tchau.